Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar, o Terapeuticamente falando desta quarta-feira. E vou trazer um tema muito especial, gente. Um tema que eu queria ter tido a sorte de poder assistir esse papo aqui quando eu era um jovem, com 15 anos, com 20 e poucos anos, como eu gostaria de conhecer essa informação. Vou falar sobre retenção seminal na visão da racionalidade científica e na visão também de outras racionalidades médicas, né, orientais, do Tantra e do taoísmo sexual. Mas antes, você que não me conhece e vai vir comigo nessa aventura, nesse papo aqui, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Tem esse canal aqui no YouTube, o Everton Terapias Transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que agora estão com outra meta, né? 25K. Muito obrigado a todos vocês que ao longo desses 5 anos se inscreveram aqui. Gratidão mesmo. Um grande beijo para vocês. E é muito importante que se você curte nosso papo aqui, que você se inscreva no canal, porque isso contribui muito para eu estar aqui trazendo todo esse papo. Se você gostar do vídeo, dá o seu like e compartilha ele para outras pessoas poderem curtir também. E se você gosta muito disso tudo, seja muito bem-vindo aqui à sua casa. Aí você aciona o sininho das notificações que tu não perde nada. Gente, vamos para o nosso papo. Realmente, os homens da minha geração se masturbavam para ejacular. A gente não tinha grandes conhecimentos psicológicos, energéticos, nada contribuía muito. Não tinha internet, não tinha nada disso, gente. Então a gente se masturbava para ejacular. Uma experiência de lidar com o corpo, uma experiência pobre de lidar com o corpo, né? Já construindo a trajetória de um ejaculador precoce. Então, teria sido muito bom eu ter escutado esse conhecimento ali com 15 anos de idade, com 20 anos de idade. Então, vou falar aqui agora sobre retenção seminal, pegando uma visão científica e a visão do Tantra e do taoísmo sexual. Bom, gente, a gente sabe que esse tema ele é delicado porque passa por uma questão de intimidade e é profundamente mal compreendido, né? E é por isso, na verdade, que eu estou trazendo aqui. Uma época da minha vida, quando eu era mais holístico, eu trabalhei com as terapias holísticas e trabalhei com esse tema, o tema do taoísmo sexual. Claro que eu estudei muito Tantra, hiperorgasmos, Mestre de Rose e muito mesmo o taoísmo sexual com Mantak Chia. Mantak Chia é um grande mestre do taoísmo sexual. O taoísmo sexual, na China antiga, era coisa da aristocracia imperial chinesa. Mas esse conhecimento ele foi transmitido em mosteiros taoístas, em círculos taoístas, e no Sudeste Asiático se tornou meio conhecimento de massa. Muitas dessas práticas se tornaram conhecimento popular. E vai chegar no Ocidente com o tema do Tantra, né, ao longo do século XX, quando a Inglaterra coloniza a Índia, o Kama Sutra, o Mahabharata, toda essa mitologia védica, com a visão védica, da racionalidade, né, védica, né, sobre a sexualidade, tudo isso era muito novo, muito diferente para o Ocidente, especialmente aquele Ocidente vitoriano, aquela Inglaterra vitoriana. E posteriormente, depois do movimento contracultural, a gente sabe que esses movimentos ganham muita força nos 80 também, anos 90. Mantak Chia, se não me engano, na transição dos anos 80 para os anos 90, começa a surgir livros desse grande mestre aí do taoísmo sexual. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Esse tema gera muita curiosidade e desinformação. E a ideia de não ejacular, ela tem ganhando força, né, de um tempo para cá muito grande, especialmente veiculada aí pelos YouTubers, pelos diversos canais do YouTube, às vezes de uma forma equivocada ou até irresponsável. Então hoje a gente vai separar um pouco, né, vamos falar um pouquinho sobre o que a ciência sabe do assunto, o que o Tantra quer ensinar sobre isso, basicamente, e também o que o taoísmo sexual buscava com essa prática, tá? E como isso virou um mito moderno da internet, o que não contribui muitas vezes, né, para a realidade de uma prática efetivamente terapêutica e saudável. Não é sobre censura sexual, não é sobre demonizar prazer,
E não é sobre virar um monge do dia para a noite, muito menos o garanhão do bairro Peixoto, né? O garanhão não é nada disso. É sobre entender a sexualidade como um campo de energia, saúde e consciência. A retenção seminal não é só sobre não gozar ou não ejacular. Ela envolve 3 dimensões. Uma dimensão que é fisiológica do corpo, que acontece no corpo, uma dimensão psicológica, que como isso vai alterar o nosso comportamento e a nossa mente, e uma dimensão energética e espiritual, né, que como tradições milenares interpretam essa prática. E vamos ver, claro, né, gente, adivinha, uma coisa conversa com a outra, né? Primeiro vamos falar da biologia, tá? O sêmen não é uma bateria finita. Ele é um fluido renovável, produzido continuamente pelo corpo. A ciência traz algumas descobertas importantes sobre esse tema. Ejacular regularmente não enfraquece o corpo. Isso é bem interessante. Apesar de, quando você, muitas vezes, ejacula, você sente aquela liberação energética como uma fraquezinha, mas isso não está enfraquecendo o teu corpo, é aquela coisa momentânea. Algumas pesquisas sugerem que ejacular pode proteger a próstata. Tem pesquisas nessa direção, embora faltem aí mais aprofundamentos. Não há evidência científica de que a retenção prolongada, aumenta a testosterona de forma permanente. E longos períodos sem ejacular podem reduzir a qualidade do esperma. Ou seja, o corpo não colapsa quando ejacula e não vira um super-herói energético quando deixa de ejacular. Mas por que tanta gente relata aumento de foco, disposição e confiança durante a retenção? Porque muitas vezes não é sobre sêmen, é sobre interromper ciclos de compulsão, envolvendo pornografia, masturbação automática e fuga emocional. Quando um homem para a compulsão, ele não está só retendo, guardando sêmen. Ele está guardando atenção, presença, disciplina, energia mental. A tradição tântrica nunca disse pare de fazer sexo. Ao contrário, o Tantra fala em Brahmacharya, que significa usar energia sexual com consciência, não desperdiçá-la na dispersão. Ojas, a energia sutil, seria fortalecida quando o prazer não é uma descarga automática, mas um campo de presença. Assim, o tantrismo ensina respiração, meditação durante o ato sexual, orgasmos mais profundos, às vezes sem ejaculação, e principalmente a transmutação emocional, né, com base na entrega profunda, naquela parceria erótica, naquela parceria sexual. Por isso, retenção sexual não é performance, não é sobre performance. É meditação no corpo. Eu aprendi isso com o Tantra. Quando eu me tornei tântrico, eu pensei, nossa, Deus deu asa à cobra. Só que quando eu comecei a praticar o Tantra, eu comecei a me envolver mais. Então não é sobre performance, não é sobre o quantitativo, é tudo sobre qualidade. Por isso, retenção não é performance, é meditação no corpo do outro. E sem ética, intenção e amor não é Tantra. É só ego tentando provar algo. Há um tempo atrás, a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que eu adoro, admiro muito, ela estava falando que o psicopata era o sex machine. Ele pode ser um sex machine, mas ele não é o top do sexo. Ela falou que ele é o top do sexo. Ele não tem nada disso para entregar. Não é sobre performance. No taoísmo, a energia sexual é literalmente tratada como alquimia. O sêmen contém Jing, a essência vital, como Ojas no Tantra. O objetivo não é não gozar para sempre, mas moderar a ejaculação, aprender orgasmos sem perder energia, subir, aumentar a energia pelo corpo com respiração e transformar o ato sexual em vitalidade, mais do que isso, um ato de cura. É um sistema simbólico e energético profundo. Mas aqui tem um alerta. O taoísmo clássico era patriarcal. Por isso, alguns textos falam do masculino
como quem retém e do feminino como a fonte a ser absorvida. Hoje, com consciência, a leitura precisa ser atualizada. Energia não é roubo, energia é troca. A ciência diz, o corpo funciona assim, o Tantra diz, a consciência funciona assim, e o taoísmo diz, a energia funciona assim. Quando a gente une as três visões, isso é o transdisciplinar, nasce algo precioso. Consciência sexual, disciplina emocional, libido direcionada, presença no corpo, espiritualidade encarnada. Tudo o que toca a sexualidade toca a vulnerabilidade. Os riscos que precisam ser nomeados aí, tá? Culpa e vergonha por ejacular, expectativas irreais de poder, arrogância espiritual, dissociação do prazer, uso da técnica para dominar ou manipular. Não se presta nada disso, gente. Não se presta nada disso. Se sua prática está te endurecendo, te isolando, te culpando, isso não é espiritualidade. Isso é trauma usando uma veste de iluminação. Se você quiser experimentar a retenção seminal, aqui estão princípios terapêuticos. Primeiro, um propósito claro. Não faça por modinha de internet. Segundo, escuta do corpo, sem dor, sem culpa, sem obsessão. Terceiro, ventilação emocional. Meditação, terapia, o sexo, né, e a prática, né, como uma prática terapêutica. Consciência ética, respeito pelo parceiro. E quinto, integração com a vida. Não adianta reter sêmen e reter afeto. Quando a prática era madura, ela gera presença, serenidade, autoestima e não superioridade moral. Não se trata de superioridade nunca numa relação de potência, numa relação de entrega sexual potente. Retenção seminal pode ser uma ferramenta terapêutica, espiritual e energética. Mas não é uma muleta, não é competição e não é a única via para expandir consciência. Se te faz mais humano, mais amoroso, mais inteiro, está a serviço da vida. Se te faz rígido, com medo, isolado, esse não é o caminho. Que você possa habitar seu corpo com respeito, escutar seu desejo com honestidade e fazer do prazer um portal para a consciência maior. Gente, como eu falei, trabalhei durante bastante tempo com esse tema, montei um workshop chamado Amor, Transformação e Cura e toquei a vida de muitas pessoas com essa temática. O controle ejaculatório ele é muito importante para os homens, para todos aqueles que querem ter uma sexualidade mais robusta, desenvolvida, potente, no sentido de potente. E potência não é sinônimo de poder. O latim distingue potentia e potestas. Poder vem, a necessidade de poder, a necessidade de submeter o desejo do outro, vem da nossa impotência. Potência é outra coisa. Potência é trocar com outras potências, é se relacionar com outras potências. E a prática da retenção seminal ou do controle ejaculatório, ela é importante sim no aprofundamento do nosso corpo, no aprofundamento da nossa sexualidade, portanto, da nossa psicologia, da nossa alma, da nossa energia e do nosso espírito. Esse é o papo de hoje. Não é sobre performance, não tem nada a ver com performance. Isso é uma visão tosca, superficial, uma visão que nós aqui no Ocidente nós temos sobre a sexualidade, como um controle, como machismo, como sexismo, como machismo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Pode ser um caminho potente para saúde e longevidade sexuais. Esse é o Terapeuticamente Falando de hoje. Se esse papo te tocou, fala aí comigo, né? Coloca como isso atravessou você, como é que você está escutando, como você está se beneficiando dessa reflexão. Estamos aqui sempre, quarta-feira que tem mais. Muito obrigado a você. Esse foi o Terapeuticamente Falando de hoje. Um grande beijo para todos vocês. Obrigado.